Hey, what's up, guys? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast falando sobre milhas aéreas e nós vamos falar hoje de educação financeira através de milhas aéreas. Eu tenho como convidado hoje Marcel Lima. Marcel, que é sócio da Valor Investimentos, ele que é assessor de investimentos e tem um grande destaque aqui no mercado capixaba e nacional. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado, a mais meu amigo. Podcast nosso. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade para você se apresentar. Beleza? Bom, eu sou o Marcel, sou assessor de investimentos lá na Valor, né? Sócio do escritório. E parceiraço do Sandro, né? Sandro até palestrou lá com a gente também. Mas eu nem sempre fui do mercado, né, Sandro? Inclusive, você sabe um pouco da minha história. É uma história meio diferente. Eu era oficial da Marinha do Brasil, né? Assim que eu formei em engenharia mecânica, comecei o mestrado lá. Depois, o primeiro concurso que apareceu para eu fazer foi da Marinha, né? Aí resolvi ir para a Marinha, pagava bem, era um concurso bom, salário legal, né? E aí fiquei lá. Só que em um determinado momento, eu pensei, cara, esse foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Caiu no meu colo, eu simplesmente fiz, passei e tava lá na carreira já como capitão-tenente e tudo mais. E eu pensei, bicho, foi o primeiro concurso que eu fiz e não, de repente, foi uma coisa que eu escolhi, né? Foi simplesmente uma coisa que aconteceu. Eu pensei, pô, eu vou construir alguma coisa na minha vida com base num critério meu, numa ambição minha, pessoal, né? Eu falei, cara, então eu vou sair da Marinha e vou começar no mercado financeiro, né? Porque quando eu comecei lá na Marinha, eu já comecei a investir. E como foi esse planejamento quando você entrou na Marinha? Porque penso eu que a maioria das pessoas, para quem não sabe, eu também já fui concursado, né, federal, e eu não durei mais do que 5 meses. Então, para minha família foi assim, duas surpresas. Uma quando eu passei no concurso e a outra quando eu pedi a exoneração. Exato. E como porque quando a gente entra, né, a gente vê a maioria das pessoas passando em uma prova de concurso, essas pessoas tendem a quê? A ficar acomodada naquele lugar ou crescer em outro concurso, ou na mesma área, e escalando. E você não, você entrou na Marinha, foi lá, era um funcionário federal, e lá dentro, você começou esse planejamento lá dentro de se tornar um investidor, de se tornar sócio no escritório, ou você antes nem vislumbrava isso? Exato, planejamento é fundamental. Eu sempre gosto de dizer que é bom a gente ter um projeto de curto prazo e um projeto de longo prazo, Sandrão. Bacana. Então, meu curto prazo naquele momento, que eu passei no concurso da Marinha, estava trabalhando, ganhando meu salário, esse era o meu curto prazo, né? Isso pagava minhas contas, me dava a qualidade de vida que eu queria, mas eu tinha também um projeto de longo prazo, né? Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, e pra gente que é de Vitória aqui, eu sempre gosto muito de Vitória, tinha a intenção de voltar. Então pensei assim, pô, inclusive era o primeiro concurso que eu tinha passado, uma coisa caiu do colo, passei, entrei. Eu falei, cara, em algum momento eu vou poder fazer uma escolha de sair da Marinha e voltar pra Vitória, porque era difícil voltar pra Vitória pela Marinha, né? E aí nesse momento, logo no começo, né, eu comecei a me planejar. Então eu fiz uma planilhinha e vi lá quanto que eu deveria gastar, quanto que eu deveria poupar, e onde isso me levaria? Qual patrimônio eu atingiria depois de determinado momento investir no mercado financeiro? Isso foi fundamental, esse planejamento, porque essa hora chegou, né? Se não tivesse esse planejamento lá desde o início, provavelmente eu estaria lá até hoje. Não teria chegado esse momento de acumular um certo patrimônio e fazer uma transição de carreira com segurança. Até porque, assim como no mercado de milhas aéreas, quando a gente começa, né, a gente fala muito de acúmulo, as pessoas falam muito de acúmulo, mas elas não falam da multiplicação, elas não falam do percurso, né, que você consegue mensurar para saber aonde você vai chegar. Ou seja, assim como eu prego nas milhas aéreas para os meus clientes, e você é um dos meus mentorados, eu prego que é o seguinte: você precisa saber aonde você quer estar daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Porque se você se planejar, você consegue mensurar o seu nível de evolução. Faz sentido isso para você? Pô, com certeza, total. Eu acho que talvez um dos maiores erros que as pessoas cometem dentro da área financeira, ou que envolve também milhas aéreas, por que não, é ter um planejamento de longo prazo também, em paralelo com o curto prazo. Às vezes as pessoas focam muito no curto prazo e acham que aquilo é o que vai definir a vida dela pro resto da vida, mas, pô, se você construir um tijolinho, né, a cada dia ali, pensando a longo prazo, em determinado momento, aquele projeto de longo prazo, ele vai poder virar o seu projeto de curto prazo, né? Certo. Foi o que aconteceu. Então, eu tinha meu salário, era curto prazo, investimento era longo prazo. Em determinado momento, o investimento passou a pagar minhas contas, passou a ser o curto prazo, para eu poder empreender um novo projeto de longo prazo.
E falando um pouco da sua história de vida, você não vem de uma família abastada, segundo consta, né? Então, assim, como é que você, não tendo as melhores ferramentas, né, não tendo as melhores condições lá dentro da Marinha, conta um pouco dessa história lá dentro, como é que você fez, né, quais foram as formas que você desenvolveu de fazer tudo isso para estar nesse caminho hoje. Você teve que abdicar de consumir alguma coisa, de viajar, entendeu? Para, de repente, não só realizar seu sonho, mas também ajudar um familiar, etc. Cara, com certeza. Todo projeto de longo prazo ele vai existir alguma abdicação no curto prazo, né? Então, lá na Marinha, felizmente, eu tinha a oportunidade de dormir em alojamento. Então, eu não precisei pagar um aluguel no Rio de Janeiro. Isso faz toda a diferença, né? Principalmente no Rio. Até a comida que eu comia era do rancho, que a gente chama. Então, eu comia pão com manteiga lá no café da manhã, muito frango no almoço, né? E dormia no alojamento lá com meus colegas. Inclusive, abraço meus colegas do alojamento aí, o pessoal. São os chamados crônicos de Marinha, sabia? São chamados crônicos. O pessoal que... Aquele pessoal pão duro, sabe? Que não gosta de gastar com nada. Que dorme em alojamento e tudo. Fica comendo comida de Marinha o tempo todo. Então, eles são até chacota lá na Marinha. Eu virei muito tempo chacota ali, uns 8 anos de chacota na Marinha. Mas a chacota, ela vinha por causa de um propósito. Exatamente. Né? Quando você tem um propósito muito bem definido, pode ser a chacota que for, você até brinca junto também, porque é engraçado mesmo. Exato. Mas o objetivo bem definido é que vai te levar ao resultado, cara. E esse conceito, Marcel, de você estar no mercado de investimentos, há quantos anos você já está no mercado de investimentos? Cara, eu fiz uma transição recente de carreira. Eu estou há mais ou menos um ano no mercado. Um ano. Só que eu já venho investindo há 8 anos na pessoa física. Bacana. E depois que você fez essa transição e já convivendo há mais de 8 anos nesse mercado, você veio conhecer o mercado das milhas aéreas. Como esse mercado de milhas aéreas tem sinergia total com o mercado de investimentos? Cara, eu acho que milhas aéreas tem tudo a ver, porque ela vai lidar muito com a área financeira da pessoa, né? Milhas aéreas não é só para você pensar em viajar ou qualquer tipo de coisa, mas fazer compras de forma inteligente, né? Todo mundo consome, a gente precisa consumir. E se você consumir de uma forma otimizada, isso melhora muito o seu desempenho até nos investimentos, porque você consegue investir mais, né? Sobra mais dinheiro para você investir. Então, acho que as milhas atendem esse requisito de justamente, a gente vai fazer a compra, a gente olha lá nos sites devidos para conseguir um acúmulo de milhas. E essas milhas, quando você converte em dinheiro, você vê que você ganha um desconto, na verdade, na compra, né? Então, isso é muito legal, realmente. E você pode usar as milhas tanto para viajar ou, eventualmente, vender, não sei, né? Vender milhas ou enfim. E você consegue saber o quanto que de desconto você teve naquela compra. Inclusive, você consegue, fazendo isso, por exemplo, se você deixa de pagar a sua viagem das férias, porque você fez um consumo otimizado, você teve uma estratégia ali por trás do seu cartão de crédito, que não basta ter um cartão de crédito, por mais que nem seja necessário ter cartão de crédito para acumular milhas, mas se você tem um cartão de crédito ideal para o seu consumo, para o seu perfil, você consegue fazer o quê? Multiplicar as vantagens, os benefícios das suas milhas aéreas, transformando essas milhas, inclusive, em dinheiro, para que você possa reinvestir esse dinheiro tanto no seu negócio, quanto botar esse dinheiro em um investimento para ele trabalhar para você. Exatamente. Outra sinergia que eu vejo assim, das milhas aéreas com a área de investimentos é realmente uma coisa muito democrática, né? Assim, acho que todo mundo tem acesso a isso, cara. Hoje em dia, se você quer mexer com milhas aéreas, conversa com o Sandrão, você vai ter um baita desempenho nessa área. Na área de investimentos, tem a gente lá da Valor, que a gente vai ajudar nisso também. Mas, assim, é muito democrático. Com pouco você já consegue acumular em milhas aéreas, com pouco você já consegue investir hoje no mercado financeiro. Então, essa democratização, né, da área financeira, acho que é fundamental para o país como um todo, né? E essa democratização das milhas aéreas, que isso quer dizer? Quer dizer que se você, mesmo não tendo condições de assinar um clube, ter um cartão de crédito de alta renda ou simplesmente não ter um cartão de crédito, isso não quer dizer que se você não fizer as suas compras com inteligência, você não vai ganhar as suas milhas aéreas. Se você comprar com inteligência, fazendo um cadastro simples dentro de um clube de milhas aéreas ou um clube de companhia aérea... Não é caro, né? Não, você não precisa assinar, você pode se cadastrar e cadastrado, claro, você acumula menos do que quem assina,
Na maioria das vezes, sim. Na maioria, nem todas. Mas você pode simplesmente se cadastrar e efetuar as suas compras, fazendo suas compras planejadas dentro desses clubes de milhas aéreas, que são das companhias, ou dos bancos, né, que são ali os pontos que a gente ganha. Se você comprar dentro desses sites, você já consegue acumular pontos e milhas aéreas, pagando inclusive com Pix. Olha só. Porque lá dentro da loja tem a opção pague com Pix. Você pode pagar com Pix, você pode pagar com boleto. Aonde está o segredo? O segredo é você estar cadastrado no clube de fidelidade, entrar no site do clube de fidelidade e acessar o site do varejo por dentro desse clube de fidelidade. Esse é o segredo. Assinando o clube, possivelmente você vai acumular mais, mas isso nem é via de regra. Legal, inclusive é interessante essa história do Pix, né? Porque às vezes a pessoa não tem o limite do cartão de crédito ali para poder fazer mais compras. Ela pode complementar no Pix? Com certeza. Ela não só pode complementar no Pix, mas eu tenho uma audiência que ela não é uma audiência que tem um cartão de crédito de alta renda ou que ela tenha um grande valor disponível no cartão de crédito. Essa audiência, ela pode sim começar a acumular milhas e pontos para fazer a sua viagem só com o seu consumo do dia a dia, suas viagens de férias. Pelo menos as passagens, se você converter aí todo mês entre 800 e R$ 1.000 em compras inteligentes, em compras bonificadas, com certeza você vai passar as suas férias em um destino diferente, um destino que você sonha em ir, um destino para você visitar um familiar. Então você consegue sim acumular suas milhas aéreas para resgatar passagens, hospedagens ou que seja serviços, tickets de parques, né? Inclusive você pode usar as suas milhas até para assistir a um show do seu artista favorito, coisa que a gente sabe que quem vive com o seu dinheiro ali contado no mês não tem condição de fazer todo dia. E através do consumo que ele tem de leite, de produto de limpeza, produto de higiene pessoal, ele fazendo isso de uma forma inteligente, ou seja, comprando dentro dos sites dos programas de fidelidade, ele consegue obter essas vantagens, esses benefícios de viajar, de ir a um show, ou seja, de viver uma vida mais plena, mais incrível. Muito bom, muito bom. E com o dinheiro que a pessoa deixaria lá pagando a viagem anual, né? Agora com milhas ela pode investir esse recurso, né, no mercado financeiro e continuar o planejamento de longo prazo dela da independência financeira. Porque assim, cara, tá disponível para qualquer um. De verdade. A independência financeira, né, você investir, pensar a longo prazo, óbvio que vai depender do aporte que você faz. Quanto maior o aporte, mais rápido você chega lá. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que está começando uma carreira de 30, 40 anos eventualmente, investir durante esse período, né, com os juros compostos incidindo ali nos investimentos, né, aportando todo mês, nem que seja uma quantidade relativamente baixa, quando se coloca no universo de 40 anos, isso dá um resultado fenomenal, né? Certeza. E aí, por que não fazer a sua própria aposentadoria, né, Sandrão? Porque depender do governo, das regras, né, que mudam continuamente. Você vai aposentar com 30 anos, na Marinha era 30 anos para aposentar de carreira, aí passou para 35, né? Daqui a 35 anos, para quem está começando a carreira lá na Marinha, como eu fui, como é que vai ser a regra? Né? Então não existe um contrato... Só que essa regra não fecha, né? Se a gente for ver, essa regra não fecha. Por que ela não fecha? Cada vez menos as pessoas têm menos filhos. Sim. Tendo menos filhos, como é que vai ter gente jovem trabalhando para sustentar? A pirâmide inverte, né? Não tem jeito. Então, assim, eu costumo dizer que é o seguinte, você precisa ter a consciência do empreendedorismo, não é para simplesmente você, de repente, fazer algo para você ficar milionário ou para você... mudar drasticamente de vida, não. Mas é simplesmente para você garantir o seu futuro. E quando eu falo de garantir o futuro, quando você olha para alguma coisa com um olho de empreendedorismo, com um olho de investidor, só de olhar, mesmo que você seja alguém na CLT, se você olhar para dentro do ambiente que você trabalha, para dentro daquela empresa, como se fosse o dono dela,
você automaticamente se destaca. Se destacando, você tem maiores chances no mercado ou até dentro do lugar que você ocupa. Isso traz o quê? Te traz independência, tanto inteligência quanto financeira. E quando você olha para o investimento, tem muita gente... Eu não sou especialista aqui do investimento, mas especialista pode nos falar, por exemplo, quem acabou de ter filho, cara, está com filho ainda criança, se ele começar a poupar, vamos falar de coisa aqui que assim, a maioria da população, pelo menos, né, economicamente ativa, poderia, se ele começar a poupar, uma coisa muito simples, Marcel, R$100, com uma criança que já tem seus 3 anos de idade. Quando essa criança chegar na idade da faculdade, você consegue mensurar, lembrando que nós estamos no país que, pelo menos em 2023, me corrija se eu estiver errado, mas tem o maior juro real do mundo. Sim. Isso não deve ter mudado. Então, com uma criança de 3 anos, ela vai chegar lá na idade dela da faculdade. Quanto aí, se a gente colocar aí um período de 15 anos de investindo todo santo mês R$100, lidando com juros compostos, quanto isso pode fazer diferença na vida tanto da família quanto dessa criança? Com certeza. Acho que o ativo mais importante no mercado financeiro não é necessariamente o dinheiro, mas é o tempo. O tempo faz toda a diferença. Quando você coloca essa conta dos R$100 todo mês, durante quanto tempo a pessoa levaria para levar à faculdade? Criança que nasceu, 18 anos. Você coloca esses 18 anos, isso vai ter uma curva, né, exponencial de juros compostos ali, que o tempo vai fazer toda a diferença. Quanto mais tempo você investe, mais rápido cresce o patrimônio lá na frente. Então, investindo, nem que seja R$100 para o filho lá daqui a 18 anos, cara, vai conseguir pagar muita faculdade aí, você não vai precisar desembolsar esse dinheiro para a educação da criança. A gente tem uma ideia de mais ou menos quanto seria ao ano? Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. A gente até fez uma continha aqui rapidinha, mas investindo R$100 por mês, 18 anos para criança, você teria em valor presente, né? Porque o dinheiro ele tem um valor diferente no tempo, equivaleria hoje a uns R$38 mil. Você vê a importância do tempo, quer dizer, investindo R$100 ter um retorno tão grande, né? Em 18 anos, isso faz toda a diferença. Inclusive usando milhas aéreas, você pode até potencializar isso. Ao invés de investir R$100, investir 200, 300 e ter um resultado ainda melhor, né? Com certeza. E tem um detalhe que as pessoas não se atentam na maioria das vezes, que é o quê? Esses R$100, se ele não tiver investido, ao longo desses 18 anos, o poder de compra dele diminui muito. Exatamente. E as pessoas não fazem esse cálculo, né? Exatamente. É sempre importante a gente considerar que a gente fala de juro real, né? Porque tem o juro nominal, que é o juro que você vai ver lá no aplicativo, você vai ver seu patrimônio crescendo, aquilo ali, mas tem inflação também, que você tem que considerar no tempo, né? Porque 1 milhão que seja daqui a 10 anos é diferente de 1 milhão hoje, né? A inflação vai comer grande parte desse patrimônio, então 1 milhão lá na frente vale muito menos, né? Então, a gente sempre vai fazer a conta com o juro real, né? Que é o juro real, inclusive para longo prazo também. Que aí a gente vai considerar o juro nominal, que é o juro que está acontecendo, ó, taxa Selic, qualquer coisa do tipo, descontando a inflação, é o que realmente você está crescendo de patrimônio ao longo do tempo acima da inflação. Isso que é importante. E muito além da pessoa física, aquela pessoa que está investindo ali realmente para ter um patrimônio lá no longo prazo, que está começando a vida, ou até uma pessoa que já está nessa etapa, né? Aí a gente já pensa mais em proteção, né? O cara já tem um patrimônio grande, vai viver com aquilo resto da vida, a gente já pensa mais em proteção do que realmente na rentabilidade a longo tempo, né? Mas também a gente tem a área de PJ, pessoa jurídica. Pessoa jurídica no mercado financeiro, a gente está democratizando o mercado também, como fez pessoa física, né? Várias corretoras, vários escritórios estão fazendo isso com pessoa jurídica também. No banco, normalmente, as pessoas jurídicas, para terem acesso a determinados produtos, elas precisam ser muito grandes, pessoas jurídicas muito grandes. Então, a gente está baixando essa régua também. Hoje em dia, pessoa jurídica consegue ter uma boa gestão de caixa de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também em vários escritórios, em vários corretores. Vou contar um caso interessante de um caixa de longo prazo, por exemplo. A gente tem hoje um dos maiores investidores da Bolsa, né? E ele era filho de um camarada que tinha lá a franquia da Caterpillar, né? Aquela empresa que fabrica trator, esse tipo de coisa. E ele olhava para o mercado externo e falava assim, cara, lá tem poucos representantes nos países, né? Principalmente nos Estados Unidos. No Brasil era meio pulverizado. Então ele falou, pô, em algum momento a gente vai ter que comprar o concorrente para a gente crescer e esse é o futuro do país. Beleza, então, sempre que eles tinham dinheiro para comprar o concorrente,
tinha dinheiro em caixa, o negócio que a Caterpillar estava indo bem, eles não conseguiam comprar o concorrente porque o concorrente estava caro, que era do mesmo segmento. E quando o negócio estava barato para ele comprar o concorrente, os concorrentes estavam baratos, o mercado cada vez não estava bom, ele não tinha dinheiro porque ele estava no mesmo mercado. Então, pensando a longo prazo, ele falou, pô, vamos investir uma parte do caixa em algo de outro setor, que a gente vai poder resgatar com liquidez, né? A gente vai precisar resgatar esse dinheiro para comprar o concorrente, né? Então, ele pensou nas ações. As ações ele consegue investir em outros segmentos, em outras empresas, com uma liquidez relativamente alta. Quer dizer, se você pede o resgate das suas ações, né, no valor de mercado, demora 2 dias para cair na conta o dinheiro. Pô, quanto tempo demoraria para você vender um imóvel, vender uma empresa? Muito mais tempo. Inclusive, se o concorrente estiver na bolsa, ele consegue ser sócio, inclusive, do próprio concorrente. Exatamente, pode até comprar parte do negócio do concorrente. E aí chegou uma hora, Sandrão, que ele tinha, acho que ele fala lá numa entrevista, que ele tinha 10 vezes o caixa da empresa só nessas ações de tesouraria do negócio. Então ele poderia comprar meio que 10 concorrentes. Só que quando chegou esse momento, ele preferiu focar em ações, ele até vendeu o negócio dele, da Caterpillar, e focou em ações, e hoje é um dos maiores investidores da bolsa aí. Marcel, quando a gente sentou para fazer a primeira sessão de mentoria, eu me lembro que você estava perto do seu matrimônio, que é um momento muito especial para todos nós, quando a gente encontra aquela pessoa que a gente decide passar a nossa vida ao lado dela, né? E era um momento muito especial para você e você estava, inclusive, aprendendo algo novo ali comigo. Como esse conhecimento em milhas aéreas, esse conhecimento que eu consegui lá fazer com que você, alguém do mercado financeiro, que entende tanto de finanças, pudesse... Como é que esse ensinamento te ajudou? Cara, eu queria até te agradecer, porque a parceria é muito boa, né? Você me ensina muita coisa até hoje, pô, a gente conversa bastante. Com certeza. E, cara, isso fez muita diferença. Quando a gente fala de milha, a gente não fala só de viagem, né? A gente fala também, precisa montar a casa, né? Com certeza. Então, para montar a casa, fazendo uma compra, ganhando milhas, né? A gente consegue, quando você vai ver, meio que você consegue um desconto naquilo ali. Então, a gente consegue fazer compras mais baratas. Isso ajudou a gente ali também. E a gente acumulou milhas também para a nossa lua de mel também, né? Então, momento super especial na vida do casal, né? Pois é, assim, com custo bem mais baixo. Inclusive, aluguei carro usando milhas, né? Não sei se as pessoas sabem, mas dá para fazer isso também. Bacana. Né? Descobri com você, inclusive. A gente foi lá para Porto de Galinhas. E lá é legal ter um carrinho, né? Que você consegue ir nas praias ali, coisa e tal. Então, pô, fez toda a diferença na viagem, ter o carro. E todas as milhas que a gente acumulou ali durante o processo de montagem da casa. Ou também. seja, você estava lá pelas milhas e acumulando mais milhas. É verdade. Durante a viagem a gente acumulou milhas também, porque a gente comprava as coisas no cartão de forma inteligente também. E o cartão que você estava comprando, por acaso, ele te dá viagens grátis. Sim, sim. Exato. Porque está dentro do seu perfil, montado para você. Exatamente. Então, você ganha milhas, você usou milhas baratas para contratar a sua viagem. Você usou o cartão que, ao usar, além dos pontos do cartão, da bandeira, ele ainda te proporciona, através dos seus gastos, passagens grátis, inclusive internacional, em classe executiva para você e sua esposa. É uma boa bola de neve. É uma ótima bola de neve. Isso impacta a sua vida? Com certeza, faz toda a diferença. Inclusive, Sandro, você estava na nossa lua de mel, mas você não sabia, né? Indiretamente. Indiretamente. Né? Você estava presente lá quando eu ia comprar qualquer coisa, eu pensava na estratégia de milhas para comprar, para otimizar ainda mais a nossa estratégia de milhas. E foram as milhas não só que levaram a gente para a lua de mel, né? Mas também durante a lua de mel a gente lembrava o tempo todo de você também na hora das compras lá para conseguir ainda mais milha. Esse é o propósito, na verdade. Meu propósito é o quê? Fazer parte da vida do meu cliente. Porque quando você passa a fazer parte da vida de alguém, esse alguém se torna o quê? Se torna seu amigo, seu confidente, seu parceiro de negócios. E é algo que eu tenho tido muito na minha volta aqui para o Brasil, a felicidade de encontrar muitas pessoas que eu me torno amigo delas, né? A gente mesmo confidencializa coisas de negócios, chama para trocar ideias sobre. Então, assim, fazer parte da vida do meu cliente, esse é o meu propósito,
de uma forma o quê? De uma forma positiva, de uma forma que eu entregue um conhecimento para ele e que eu possa agregar através desse conhecimento uma vida melhor, uma vida mais plena, que ele sinta que ele está vivendo mais, usufruindo mais de tudo aquilo que ele não via que poderia viver. E o engraçado é que não é segredo para ninguém que a maioria dos meus clientes, né, a grande maioria, mais de 90%, são pessoas de alta renda e formadoras de opinião. E mesmo sendo pessoas muito esclarecidas, eles não enxergavam essa riqueza que estava na mesa deles, né? Muito pelo contrário, eles perdiam muito dinheiro por não ter esse conhecimento, esse entendimento das milhas aéreas. Inclusive, eu já fiz parte da sua lua de mel, do seu casamento, e eu fiz parte agora, recentemente, há umas semanas atrás, da renovação de votos do Leandro Freitas. Leandrão, grande Leandro. O Leandro, ele, né, muita gente sabe, Leandro também é um dos meus mentorados, e o Leandro tinha um sonho de quê? De vencer a si mesmo, tinha um propósito de vencer a si mesmo, fazendo um percurso do Ironman. E ele fez esse percurso do Ironman em Cozumel, lá no México, algumas semanas atrás, onde ele, na linha de chegada, ele fez a renovação de votos com a esposa dele, que é maravilhosa, sensacional, a Luana, né, grande companheira dele. Luana é uma pessoa sensacional. Então, assim, os dois se merecem muito. E quem estava lá? Indiretamente, mais uma vez. Eu. Por quê? Porque o Leandro, com a compra de uma televisão, olha só, ele conseguiu as passagens inteiramente grátis do Brasil para o México, ida e volta com a esposa. Então, assim, ele estava decorando o novo apartamento dele, o Leandro estava decorando o novo apartamento, e eu falei: Leandro, espera, só com a sua televisão você vai para o México com a Luana e vai voltar só com as suas milhas aéreas que você vai ganhar nessa. E usando a estratégia certa, não precisou nem montar uma sala de cinema, né, Sandrão? Não, foi uma TV de 75 polegadas. E no dia que ele recebeu essa televisão, eu estava na casa dele, por acaso. Legal. E interfonaram, e o Leandro virou para mim e falou: a minha passagem para o México chegou. Muito bom. Então, assim, foi muito legal. Fazer parte da vida dele, fazer parte da sua vida. Eu acho que esse é o propósito, sabe? Eu tenho tido muita felicidade, porque eu pensava no início, eu não tinha esse entendimento, eu pensava no início que eu ia ajudar pessoas a ter mais dinheiro, porque realmente sobra mais dinheiro, a viajar, mas não, é muito mais do que isso. O propósito vai muito além do que isso. E o propósito é o quê? É fazer realmente parte da vida dessas pessoas. Porque não interessa se elas fizeram a minha imersão um dia, se elas viram um corte meu numa rede social, se elas assistiram a uma live ou um podcast. Em algum momento, se eu conseguir colocar alguma coisa nova para essa pessoa utilizar na vida dela, quando ela utilizar essa coisa nova, ela vai lembrar de quem foi que entregou esse conhecimento para ela. Isso é muito recompensador para nós, sabe? Com certeza. Então isso é muito legal. Por exemplo, quando você pega um cliente que está em início de carreira, mas ele já tem aquela predisposição, ele quer investir e ele precisa de quem é especializado. Quando daqui a 3, 4, 5 anos que você vê aquele cara virando um empresário, como já aconteceu, etc., você fica muito mais feliz que ele, né? Ah, cara, é muito massa, assim, porque eu tenho alguns clientes já atingindo praticamente a independência financeira também, que a gente começou junto. Cara, isso é muito massa, né? E a gente vai comemorando a cada 100 mil que a pessoa vai atingindo ali, 100 mil a mais, e faz toda a diferença na vida dela. E não só as pessoas que estão começando também a investir, a gente trabalha muito com as pessoas que já têm um patrimônio grande e precisam de orientação, né? Nessa nova classe, né, de pessoas que já têm um patrimônio, precisam cuidar disso para a própria aposentadoria no presente, a gente já pensa muito mais em proteção patrimonial, já pensa mais em sucessão patrimonial, né? Um planejamento mais completo das finanças da pessoa. E para esse público, a gente tem várias áreas para cuidar não só dos investimentos, mas também tudo que engloba, né, a vida financeira da pessoa. Você, Marcel, já, né, com um olhar de investidor, quando a gente se conheceu,
O que fez você olhar e desejar fazer parte desse mercado das milhas aéreas? O que despertou o seu interesse, sendo que você já é de um mercado que trabalha com dinheiro, né? Quando você conversou comigo a primeira vez, né? A gente estava até num café no shopping, eu lembro bem desse dia. E você me mostrou algumas estratégias e resultados que isso trazia, né? E aí eu fiz umas continhas rápidas lá, junto com você, e eu vi, cara, isso aqui tem um potencial de um retorno muito interessante, né? Dá um retorno rápido no curto prazo. E também, quando você converte aquelas milhas em real, você comparar banana com banana, né? Você comparar real com real, você vai comparar milha com real, você converter isso. Quando você converte aquilo, você vê que você ganha um baita desconto na compra, né? E eu pensei, cara, isso tem um potencial sensacional. E aí foi que eu comecei a implementar as estratégias, fez toda a diferença realmente consegui, né? Milhas para viagens, milhas para conseguir descontos em compras, fez muita diferença para mim. Eu queria saber de você até também, assim, como o universo das milhas mudou sua história, assim. Peraí. Aí você fala, corta essa parte, você fala assim, inclusive a hora que eu me decidi foi quando você me contou a sua história. Que as milhas te tiraram de uma condição muito ruim que você estava e te trouxe para uma condição muito boa num curto espaço de tempo. Então ali eu realmente decidi entrar para o mercado, entendeu? Que aí você fala, pô, conta um pouco pra gente dessa história aí, porque ela é muito interessante, tem que compartilhar, entendeu? Vamos lá. E não só, eu sou do mercado, fiz conta, né? Gosto de fazer conta. Mas eu acho que a virada de chave mesmo foi quando você contou a sua história, cara. Que você contou um pouco de onde você saiu, de onde é que você chegou, o que você alcançou com as milhas, né? Num curto espaço de tempo. Aí conta um pouco dessa história, que eu achei muito legal a história. Então, a história é o seguinte, é que na pandemia, resumindo, eu fali na pandemia e muita gente não sabe, mas eu morei, né, no estacionamento do Walmart ali na Sand Lake, em Orlando, durante 1 ano e 13 dias. E eu contei cada dia que eu estava lá nesse estacionamento. Então, eu trabalhava de dia e dormia no estacionamento à noite. E ali naquele estacionamento aconteceu muita coisa. Eu tinha um carro alugado, eu morava dentro desse carro, que era um Yaris. E ali eu concebi a minha mentoria, porque eu já ministrava cursos de milhas aéreas e educação financeira para americanos. E eu virei essa chave para fazer isso para brasileiros aqui no Brasil. Então eu passei 1 ano e 13 dias estruturando essa mentoria. E isso é tão poderoso que quando eu saí de lá do estacionamento para vir para o Brasil, ainda sem dinheiro, olha só, ainda sem condições, eu vim de classe executiva. Gastando R$ 1.505, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comprei pontos no Esfera. O Esfera estava vendendo pontos com 50% de desconto. Transferi com bônus para Smiles e resgatei uma classe executiva da Aeroméxico, MCO, Orlando, até Vix, Vitória, aqui onde a gente se encontra hoje. E dentro desse voo, eu vendi as primeiras 2 mentorias, que eu fiquei 1 ano e 13 dias lá morando na rua, concebendo. Então, eu vendi para um sócio do BH Shopping, ele também é sócio de uma outra grande empresa aí de comestíveis, de alimentos, e a gente estava conversando e a história foi o seguinte, para eu vender para ele. Eu estava sentado do lado dele, nesse dia ele estava viajando sozinho e ele falou, classe executiva é eu e minha esposa. As crianças vão lá atrás. Aí eu falei, não, a gente consegue colocar as crianças aqui junto com a gente e com a sua esposa, consequentemente. E ele falou, não, fica muito caro, as crianças não têm dor nas costas, as crianças não têm dor nas costas, as crianças, só delas estarem viajando, elas já estão felizes. Mas eu falei, mas elas podem ficar ainda mais felizes. E elas, querendo ou não, elas são a razão da vida dos pais, né? São as crianças. E, enfim, aí ele falou, tá, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque com o preço que você pagou, vocês 4 viajariam na classe executiva e pagaria ainda menos do que só a sua passagem custou neste voo. Aí ele falou, como isso? Então eu mostrei para ele
a estratégia que eu usei, mostrei o bilhete, o pagamento, e eu ainda dividi em 12 vezes sem juros. Então, assim, enfim, o engraçado foi que ele falou, cara, você vai lá para casa agora, você vai descer, você vai lá para casa. Eu falei, não posso, eu tenho um contrato para assinar em São Paulo, já estava voltando para o Brasil com um contrato para assinar em uma grande empresa, que é minha parceira aqui no Brasil. Então, enfim, ele falou, não, você vai lá para casa agora, coisa e tal. Eu falei, não posso, eu vou para Vitória, de Vitória eu tenho que ir para São Paulo ainda. Mas depois, na mesma semana, ele contratou 2 mentorias, uma para o time da empresa dele, dos gestores. Por quê? Porque quando as pessoas do seu time, da sua empresa, fazem uma mentoria de milhas aéreas ou educação financeira, o que acontece com elas? O dinheiro delas começa a sobrar, é como se ela tivesse tido um aumento, um reajuste naquele salário. Então, elas começam a fazer coisas que elas não faziam antes, porém, com o mesmo dinheiro que ela ganhava antes. E quer ver uma coisa que impacta significativamente o colaborador? É vida financeira. Você tem um cara que tem uma vida financeira destruída, cara, ele produz muito menos. Tem até vários estudos que mostram isso também, comprovam isso, né? Relacionamento com a família e tudo mais. Então, finanças pessoais, seja por meio de milhas aéreas ou qualquer outra estratégia, assim, tem total desempenho nos resultados de uma empresa. Sim. E a gente não pode esquecer, tipo, o início ele é sempre difícil para tudo. Seja para investir, porque você precisa de quê? De hábito. Né? O hábito é uma coisa que nos conduz as nossas vidas. Aliás, o hábito e o vício. Agora, se a gente desenvolve bons vícios, que é investir seu dinheiro, atentar para o seu consumo consciente para você adquirir milhas aéreas poderosas que vão realizar seus sonhos. Quando eu estava lá morando no carro, logo nos primeiros dias, foram os dias mais difíceis, né? Morar dentro do carro, num estacionamento. Mas eu me lembrei que na Bíblia, a Bíblia diz que melhor o final das coisas do que o início delas. A Bíblia diz o seguinte, você pode não ter tido a melhor condição, o melhor ensinamento, a melhor base familiar. Você pode não ter tido a melhor rede de amigos, a melhor escola, mas se você tiver resiliência, se você tiver ação, se você tiver persistência, você com certeza vai chegar onde você quer. E eu tiro como lição que o início ele não é tão importante. Então comece da forma que você está hoje. O final, sim, ele é importante. E se você não desistir no final, e se você não desistir no meio do caminho, o final só tem um resultado, que é o sucesso. O sucesso no investimento, sucesso nas suas viagens, sucesso no seu matrimônio. Então, todos os dias você faz o quê? Você tenta novamente, porque você vai estar melhor do que ontem. Legal. E essa parte da persistência realmente faz toda a diferença. Você para pensar, quando você está num processo e você passa muito tempo naquele processo, melhorando e desenvolvendo para conseguir alcançar o objetivo, você para pensar, quanto mais tempo você está nesse processo, mais perto do resultado você está, né? E às vezes é justamente quando a pessoa desiste, é quando em pouco tempo depois ela já teria o resultado, né? Isso acontece muito com concurso. A gente foi concursado, né? A gente sabe bem disso. Mas também para todos os projetos de longo prazo na vida, para área de milhas, área de investimentos também, lá na Marinha. Se eu tivesse... Eu até mostrei esse gráfico para você uma vez, o desempenho do patrimônio no começo e no final, né? Com aquela bola de neve do juros sobre juros ali. No começo, cara, você investe, aquilo ali não te dá nada acima do que você já aportou. Porque não teve tempo para incidir juros sobre aquilo. Então parece uma coisa extremamente frustrante. Você vai investir R$100, sei lá, aí daqui a um mês você vai continuar praticamente R$100, daqui a um ano, não vai, se você não tiver consistência de aporte, aqueles R$100 vai ficar do mesmo jeito praticamente. Mas quando você olha ao longo do tempo, você vê um descolamento da curva, do patrimônio sobre a curva que você aportou, que é aquela escadinha, né? Cada mês você aporta um pouquinho. A curva do patrimônio é uma coisa maravilhosa. E quando você vê ainda a curva do patrimônio chegando num patamar tal, que mesmo resgatando, ela continua crescendo, é aí que você sabe que você construiu sua independência financeira. Sensacional.
inclusive é até contraintuitivo, porque milhas aéreas é a única riqueza que para você se apossar dela só basta uma coisa, conhecimento. Estou falando das pessoas economicamente ativas. E não há meio do caminho. Ou você tem milhas aéreas, faz tudo de acordo com que você possa acumular, multiplicar e usar da melhor forma, ou você perde dinheiro. Não tem meio do caminho. Ou você faz e ganha, ou você não faz e perde. A outra coisa é o seguinte, milhas aéreas, se você tiver o hábito de fazer a coisa certa só na área do seu consumo, não estou nem falando na área de investimento de milhas aéreas, você consegue multiplicar o seu patrimônio em 3 vezes. Por que isso? Porque tudo que você consome, você consegue grandes descontos aonde você consumiria 3 viagens em uma, por exemplo. Uau. Então, você multiplica seu patrimônio em 3 vezes para aquele fim, certo? E isso, estou sendo bem conservador, porque corriqueiramente a gente vê, por exemplo, a maioria dos meus clientes, você sabe disso, nas viagens internacionais, só viajam na classe executiva. Por quê? Porque sai mais barato do que viajar na classe econômica. Sai mais barato se comparado pagar com dinheiro. Claro que se pago com milhas, vai sair mais barato do que a classe executiva, pagando com milhas, comparando as duas. Agora, classe econômica com dinheiro e classe executiva com milhas, a classe executiva é mais barato do que voar na classe econômica. Uau. E é legal que você usa a estratégia tanto para compra, para acúmulo de milhas, quanto para o uso das milhas, né? Nas duas pontas. E aí sim você consegue potencializar, né? Porque, na verdade, a gente vê muita gente falando de milhas aéreas, primeiro que é um mito que todo mundo acha que vem de cartão de crédito. Cartão de crédito é no máximo 10% do seu acúmulo. 10%. Aí nós temos mais o quê? Nós temos, além das etapas do acúmulo, que é onde eu desenvolvo o meu método, além das etapas do acúmulo, depois de acumulado, você vai para a etapa de quê? De multiplicação, porque os pontos eles são multiplicados. Então a gente espera o momento correto, a oportunidade certa dentro da sua estratégia e você faz ali uma transferência do clube de pontos para o clube de milhas aéreas, multiplicando essas milhas em 30, 40, 50, até 170%. Uau. Então é você ter o seu dinheiro ali e multiplicar esse dinheiro só por mover ele de um lugar para o outro. E a outra coisa é o seguinte, milhas aéreas faz parte do seu patrimônio. Você não paga imposto sobre elas, mas se você declarar no seu imposto de renda, ela integra seu patrimônio, te ajudando inclusive a fazer financiamentos, a obter taxas mais baixas. Ajuda no crédito, é? Ajuda no crédito. Porque faz parte do seu patrimônio. As milhas aéreas fazem parte do seu patrimônio. Então elas ajudam no seu crédito. Elas só fazem ajudar. E milhas aéreas é a única riqueza que está na mesa para você colocar a mão nela e automaticamente transferi-la para a sua vida, para o seu bolso, para o seu banco, para as suas viagens, para as suas locações de veículos, etc. Você só precisa de uma coisa, conhecimento. E 90% das estratégias não vem de cartão de crédito. 90% das estratégias vem de uma coisa muito simples, hábito. Desenvolver bons hábitos de consumo. É daí que vem a principal estratégia. Beleza, gente, tá vendo que tem muita coisa, né? Tanto na compra, na transferência, quanto no uso das milhas. Mas sim, pro cara que tá começando, não quer muita estratégia, não faz muitas estratégias, ele tem alguma estratégia específica assim que ele consegue já ter um resultado de cara? Bom, então a maioria das pessoas pensa em viagem, em experiências de viagem. Então vou falar uma estratégia aqui muito simples, tá? Se cadastra nos clubes de fidelidade dos bancos, por exemplo, Esfera e Livelo, que são os dois principais. Você não precisa ser cliente de nenhum desses bancos, nem do Santander, nem do Banco do Brasil, Bradesco, para se cadastrar. Assina um clube mais barato, que está ali a média de R$40 para você assinar esse clube. Você pode, inclusive, cancelar esse clube a hora que você quiser. Assinando esse clube, você vai ter a oportunidade de comprar pontos
e milhas com 50% de desconto, 60%, 70%, 80%. E como aconteceu agora na Black Friday, uma companhia aérea vendeu milhas com 75% de desconto. 75%. Ou seja, cada 1.000 milhas na companhia aérea custariam R$17,50. Se ele emite uma classe executiva que custa, em média, 150 mil milhas do Brasil para os Estados Unidos, ele pagaria no máximo R$ 2.625 em uma passagem que custa mais de R$40 mil, por exemplo, viajando com milhas da Azul, resgatando passagens da United. Então, você pega um voo direto só por você ter a informação de assinar um clube e comprar pontos e milhas no momento certo. É só isso. Então, assim, você viaja barato o resto da sua vida. Você não vai ganhar dinheiro como a gente ganha hoje com milhas aéreas, né? Porque o bem da verdade é que a gente hoje ganha dinheiro com isso, né? Porque a gente imprime ali várias estratégias que faz com que esse dinheiro volte para nós. Mas eu não quero ter estratégia nenhuma, eu só quero viajar barato. Ao invés de comprar com dinheiro, pegue o seu dinheiro e compre milhas. Compre milhas baratas e aí você emite as suas passagens ainda muito mais baratas com milhas aéreas. Muito massa, cara. Você falou de imposto de renda também de milhas aéreas. Então, uma questão de imposto de renda nos investimentos, assim, que talvez poucos empresários saibam, né? O caixa da empresa de curto prazo é aquele caixa assim que o cara ganhou o dinheiro, daqui a 2 semanas ele vai precisar usar para pagar fornecedor, não sei o quê. Cara, se você investir esse dinheiro num CDB, 100% CDI tradicional, com liquidez diária, isso incide IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele incide uma alíquota alta, 96% no primeiro dia e cai a 0 depois no último dia do mês, né? Então, nesse mês, ele tem uma tabela regressiva super agressiva em relação à rentabilidade. Existe um produto hoje chamado Operação Compromissada, né? Em que você consegue investir o caixa da empresa de curto prazo sem pagar IOF, sabia dessa? Não sabia. Isso faz toda a diferença na rentabilidade, porque o IOF é super agressivo nos primeiros dias. Então, se você ficar com dinheiro para investir durante um período de 1, 2 semanas, né, que você já vai precisar resgatar para pagar fornecedor, qualquer coisa da empresa, esse dinheiro investido, por exemplo, numa compromissada, você consegue uma rentabilidade até maior do que CDB de 100% de liquidez, 100% de CDI com liquidez. E a liquidez é diária? Liquidez diária. Você pode resgatar quando quiser. É impressionante. Essa ferramenta é super importante para a caixa de curto prazo de empresa. Tem algum produto parecido para CPF também? A compromissada a gente também pode fazer para CPF, tá? Por exemplo, às vezes tem um fundo imobiliário, pessoal que gosta de fundo imobiliário. Esses fundos eles não conseguem se capitalizar com empréstimos, né, com parte de crédito, assim como as empresas conseguem se alavancar, né? Então, o que eles fazem para conseguir recursos para tocar as operações e até expandir? Eles costumam fazer o que a gente chama de subscrição, follow-on, eles vendem novas cotas no mercado, como se fossem as ações do fundo, né? Então, ele vende novas cotas no mercado e aí existe um dia determinado para liquidação disso. Então, você entra numa oferta dessa, até tal dia você tem que dizer que você quer entrar na oferta. Depois de certo dia ele vai liquidar. Então, como tem esse delay, a gente costuma alocar os recursos dos clientes que entram nessas ofertas, por exemplo, de fundo imobiliário, em compromissada para ele não perder dinheiro durante esse processo. Se a gente investir num título, por exemplo, 100% CDI, né, com liquidez, determinado período que ele vai ter que esperar, às vezes é mais vantagem investir na compromissada porque não incide IOF e a rentabilidade é muito melhor. Sensacional. Qual o grau de dificuldade para quem ainda não investe e quer começar a investir, Marcel? Cara, hoje no mercado financeiro democrático como ele está, eu diria que é zero dificuldade. Só você ter algum recurso para começar a investir, nem que seja R$100, você já consegue fazer alguns investimentos. E, obviamente, contando com uma assessoria, você potencializa ainda mais seu resultado, né? Tem vários estudos, inclusive, que mostram que o desempenho das carteiras de investimento com assessoria superam a pessoa, na média, né? A pessoa investindo sozinha. Vários estudos americanos mostram isso. Então, você ter uma assessoria personalizada faz toda a diferença ao longo do tempo na construção do seu patrimônio. Inclusive, no seu caso, também você faz algumas mentorias personalizadas, né? Imagino que isso faça realmente toda a diferença aí para o cliente também. Faz toda a diferença, porque a mentoria personalizada, quando o cliente ele tem toda a vida financeira dele levantada e a gente transfere toda essa vida financeira dele para a questão de milhas aéreas, para que ele possa acumular e usufruir desse dinheiro que ele já gasta e que não iria voltar para ele,
você tem ali o melhor cartão de crédito para o perfil dele, você tem a melhor época para que ele possa fazer resgates, fazer investimentos, porque também existem investimentos em milhas aéreas. Quando você paga um clube, quando você compra milhas, isso é um investimento. E ele tem que ser feito de uma forma responsável, porque milhas aéreas não trazem lucro, elas não têm juros incidindo sobre elas. Então, tem que ser feito de uma forma inteligente, de uma forma planejada. Lembra do planejamento? Como é que você chegou até aqui se planejando? Como é que eu saí da rua e cheguei hoje a ser um mentor das maiores personalidades do Brasil? São os maiores formadores de opinião, com planejamento. Você se planeja para você poder chegar no seu destino. Então é isso que a gente faz. E tudo, Marcel, é difícil. Nada é fácil. Fácil nunca será. Mas quando você pega alguém que vive esse mundo como eu vivo há mais de 20 anos, o mundo das milhas aéreas, como você vive há mais de 8 anos, o mundo dos investimentos, quando você traz alguém para perto de você que vai fazer com que aquilo que a gente prega, que vai fazer com que você alavanque através do conhecimento dessa pessoa, essa pessoa leva você muito mais rápido ao seu destino. Vou dar um exemplo aqui. Eu não conheço a sua casa, mas se você me der a chave da sua casa e falar, Sandro, vai lá em casa porque eu esqueci o meu relógio, eu preciso dele, ele está em tal lugar, assim, 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 no meu quarto. Eu vou até achar a sua casa, que eu nunca estive lá, eu vou ser mais lento. Até eu achar as chaves que vão abrir as portas para eu adentrar a sua casa, eu vou ser mais lento. Até eu achar o seu quarto, a localização do seu quarto, a gaveta que você me falou, eu serei mais lento. Agora, se eu for com você, que sabe o caminho... Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, é assim que funciona investimentos, é assim que funciona milhas aéreas. Fácil não será sozinho. Agora, acompanhado, você vai rápido e mais longe. Verdade. É interessante também que durante esse processo, que leva tempo, né? A disciplina e eu acho que até a prática diária, né? O hábito ajuda muito a facilitar os negócios, né? Eu acho que, de repente, as pessoas às vezes têm dificuldade de ter consistência em alguma estratégia, em seguir alguma coisa, porque aquilo não virou hábito ainda. Exato. Depois que aquilo vira hábito, cara, vira uma coisa tão natural que você consegue fazer aquilo com muito mais leveza e ter um resultado muito maior. Totalmente, eu concordo plenamente. E eu tenho me especializado em uma outra coisa, em fazer pessoas gerarem negócios através de milhas aéreas. Porque se eu consigo, por exemplo, estar em uma classe executiva, que é um local totalmente restrito, né? Poucos estarão lá. Mas eu sei que aqueles que lá estão fazem parte de uma camada da sociedade economicamente ativa muito mais alta, certo? Eu consigo colocar o meu cliente lá com um custo muito reduzido, pagando mais barato que voar na classe econômica, com chances enormes dele fazer o network da vida dele. Então, eu tenho me especializado em, através das milhas aéreas, proporcionar network, negócios, novos aprendizados para os meus clientes. Como eu faço isso? Colocando eles em lugares que eles gastariam muito dinheiro para estar lá, só que agora eles ou não pagam, porque tem uma estratégia consistente através do consumo diário dele, ou através de uma estratégia que ele consiga acumular milhas a um custo muito baixo para poder pagar muito barato e viver essa experiência tanto de viagem quanto de negócio. É verdade, network super interessante, super importante para principalmente empresários, né, que precisam se conectar o tempo todo, ou pessoas da área comercial, né? A gente inclusive se conheceu num evento de network, né, num almoço que a gente teve lá, em Vila Velha, inclusive, muito legal lá. E aí, cara, a gente, a partir dessa conexão, te levei lá na empresa, no escritório, para você palestrar pra gente sobre milhas aéreas, que acho que tem total conexão, né, com a área de investimentos. E aí
a partir disso foram gerando outras conexões. Nessa data foi que eu conheci, por exemplo, o Leandro. Pois é. Foi nessa data que eu conheci o Leandro, que eu fui uma semana antes da minha palestra, eu fui lá assistir a palestra da semana anterior. Exato. E eu só estava lá por quê? Lá, aquele ambiente era um ambiente restrito, só iriam convidados. Eu fui convidado. Sim. E é a mesma coisa. Só que o convite para você estar em alguns ambientes, esse convite, ele, entre aspas, ele é feito pela sua capacidade financeira. Certo? Porque se eu estou ali frequentando uma sala VIP, estou numa classe executiva, etc., num lugar realmente restrito, não interessa quanto que eu paguei. Exato. Você vai ser visto como um igual entre eles. E a chance de negócios ali, ela é muito grande. É verdade, é verdade. E principalmente estar conectado com pessoas que têm muita conexão. Né? Lá no escritório mesmo, a gente tem mais de 140 mil clientes, cara, no Brasil todo. Então você vê que funciona até como um hub de negócios, né? Cada evento que a gente faz lá, a gente chama os clientes, chama pessoas de fora, chama palestrante. Às vezes o palestrante vira cliente nosso. É muito bacana isso. Que ele vê a gente palestrando junto. Sim. E ele sente ali a confiança realmente que a gente apresenta ali, né, no nosso conhecimento na área de investimentos e toda a estrutura do escritório que proporciona ali para ele. E aí ele fecha negócio com a gente, além das pessoas que vão no evento também, ficam encantadas lá. Sensacional. Marcel, queria te agradecer por você ter estado aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Você veio aqui no nosso podcast compartilhar um pouco da sua experiência. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os nossos ouvintes aí, para o pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado também. Marcel Lima, fala aí para o nosso pessoal. Cara, assim, acho que a mensagem que a gente precisa deixar aqui é que dinheiro faz parte da vida de todo mundo. Né? Todo mundo precisa lidar com dinheiro, seja a pessoa que está começando na carreira profissional, seja a pessoa que já tem um patrimônio grande, seja até a empresa que tem caixa ali, precisa cuidar desse caixa, tanto no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tudo que envolve dinheiro, a gente precisa buscar um profissional da área, porque o resultado que a gente consegue com isso é muito maior que se a gente fizesse sozinho. Tem vários estudos que mostram isso, como eu já comentei aqui. E também buscar estratégias alternativas que a gente fala, né, no mercado tradicional financeiro, como, por exemplo, milhas aéreas, que realmente potencializa bastante a área das finanças pessoais da pessoa, que é super importante para a área de investimento, porque vai permitir que ela invista mais, né? Certeza. Então, eu acho que a ideia que a gente tem que deixar é sempre buscar um profissional da área. A gente vê muito golpe aí na rua, né, Sandrão? Infelizmente, inclusive, sistemas de pirâmide, esse tipo de coisa. Então, assim, pessoas prometendo coisas absurdamente incríveis. Sempre busque a opinião de outras pessoas, sempre busque a opinião de um profissional e busque as estratégias certas que são adequadas a você. E esse profissional, se ele fizer um trabalho personalizado, você e ele, para a sua vida, isso vai fazer total diferença no resultado. É isso aí. Então, gente, eu vou ficando por aqui e lembre-se, teu início não é tão importante quanto o teu final. See you next time. É só o começo.